Olá, eu sou o professor Costa Neto e o objetivo desse vídeo vai ser para quem não pôde ver presencialmente a aula do dia 10 de março. As nossas aulas começaram no dia 3 de março, foi uma semana de recepção, principalmente aos calouros, e nós tivemos uma aula presencial no dia 10 de março. A partir do dia 16, 17 de março nós tivemos o afastamento. Então estou gravando essa aula para quem infelizmente não pôde ver a aula presencial do dia 10 de março. Na aula vocês vão ver aqui a minha filha passando atrás, tá, latidos e vizinhos fazendo barulho, mas não há outro jeito. O objetivo dessa aula, então, é lembrar para quem assistiu a aula ou dizer para quem não a pôde ver o objetivo dessa disciplina. Primeiramente, eu tinha pensado numa disciplina que fosse apenas uma construção sobre o Oriente Médio. A ideia dessa disciplina ela partiu de uma palestra que eu montei para uma outra universidade, eu ainda não trabalhava no Positivo, e eu montei uma palestra um pouco longa, até um pouco cansativa, sobre a construção do que se diz sobre os povos médio-orientais. E a partir dessa palestra, que foi, felizmente, teve muito sucesso, as pessoas gostaram muito, alguns professores me procuraram, inclusive alguns professores que também lecionam no Positivo, e sugeriram que eu pensasse no material um pouco mais longo que trouxesse questões, algumas questões inclusive já discutidas, mas que mereciam outro olhar, e questões novas sobre essa construção do Oriente Médio. Eu levei essa proposta para a coordenação gostou muito dessa proposta, soube do material que eu tinha, que era um material muito bom, principalmente de imagens, de uma coletânea de imagens sobre o Oriente Médio, não sobre o Extremo Oriente ou o Norte da África em particular. E aí surgiu a ideia de nós montarmos uma disciplina sobre o Oriente Médio chamada Estudos sobre o Oriente Médio. Bom, qual que é o objetivo da disciplina? O objetivo da disciplina, então, é trazer para vocês, primeiramente, resgatando essa palestra que eu tinha dado em outro lugar, a construção imagética sobre o Oriente Médio. E por que eu começo falando dessa construção sobre o Oriente Médio e não atacando diretamente situações vividas hoje no Oriente Médio? Porque para entender as situações de hoje do Oriente Médio, eu preciso entender todo o andamento histórico que faz do Oriente Médio a região do planeta que ela é. Então, no meu entender como pesquisador, não faria sentido a gente estudar hoje o Hamas, estudar, por exemplo, hoje o ISIS, estudar, por exemplo, hoje outros grupos religiosos, culturais, inclusive os novos discursos que também ocorrem no Oriente Médio, por exemplo, o novo feminismo, as novas lutas identitárias, as novas lutas de classe que ocorrem no Oriente Médio, ou os novos fenômenos que ocorrem no Oriente Médio, por exemplo, na região dos Emirados Árabes, se eu não entendesse todo o andamento histórico que construiu o Oriente Médio como ele é hoje, e que ele é mais antigo que o Império Romano. Então, por isso, nós montamos uma disciplina assim dividida. No primeiro bimestre, nós trabalharíamos mais com autores que fazem essa construção sobre o Oriente Médio, e no bimestre seguinte, nós trabalharíamos com autores mais atuais, inclusive do próprio Oriente Médio, ou de fora do Oriente Médio, mas que falam do Oriente Médio, para tentar um entendimento um pouco mais amplo sobre o fenômeno que é Oriente Médio. Obviamente é uma disciplina curta, é uma disciplina de apenas um semestre, e não seria possível a gente ler autores do mundo antigo, autores da Idade Média, depois autores do mundo moderno e depois autores do mundo contemporâneo, que fizessem todo esse arco de construção sobre o Oriente Médio. Então, para minimizar essa dificuldade e para facilitar um pouquinho o entendimento, principalmente daqueles que não sabem muita coisa, ou não estudaram, ou não têm muito contato com essa região do planeta, eu separei alguns autores, separei alguns textos e também fiz um andamento sobre
a construção dos discursos sobre o Oriente Médio. E por que eu escolhi discursos sobre o Oriente Médio? A minha pesquisa é Foucaultiana, eu sou leitor estudioso do Bakhtin, então não faria sentido eu escolher outros autores que não são da minha pesquisa, da minha área de pesquisa, para montar essa disciplina. Então, a base da minha disciplina é sim Foucaultiana, Bakhtiniana, e o primeiro autor que eu escolhi para a gente partir dele foi o Said. Eu entendo, eu sei que muitos alunos do curso de RI, principalmente dos anos finais, já leram Said, já passaram por leituras desse autor, já devem ter lido pelo menos a introdução do orientalismo dele, ou devem ter lido outras obras dele em que ele trata, por exemplo, da situação da Palestina. Mas, no meu entender, nenhum autor é esgotável. E eu comecei a discussão toda com o Said lá atrás. Foi o primeiro autor que me chamou a atenção sobre a situação do Oriente Médio, porque ele era uma boa maneira de a gente pensar essa análise. Então a disciplina, infelizmente para quem gostaria de estudar os movimentos atuais do Oriente Médio, não era isso. A disciplina, ela sempre pensou, primeiro, numa construção sobre o Oriente Médio e depois, mais para frente, nos movimentos atuais do Oriente Médio e como países europeus e principalmente os Estados Unidos têm se relacionado com o mundo médio-oriental. A outra ideia que eu tive e que eu levei à coordenação e que a gente também poderia fazer é, a partir dessa disciplina, construir outros cursos em paralelo, outras conversas, outros trabalhos que tratassem do Oriente Médio, mas a partir desse conteúdo da disciplina. Então, para quem não pôde ver a primeira aula do dia 10 de março, eu separei aqui alguns tópicos sobre os quais eu falei antes de iniciar a primeira aula propriamente dita. Essa primeira aula já está pronta, ela está no YouTube, e depois eu vou colocar o link dela também aqui abaixo do link dessa aula em particular que eu estou fazendo hoje. Hoje, em verdade, é dia 10 de maio, mas eu estou gravando uma aula já dada presencialmente na Universidade Positivo e digo de novo, é uma aula para quem a perdeu ou para quem a viu e precisa de um reforço para o que já foi falado lá no dia 10. Então a razão da disciplina o nome da disciplina é Estudos sobre o Oriente Médio, mas a ementa dela, que está disponível para vocês no site da instituição, ela diz o seguinte, é uma disciplina que visa uma construção imagética, discursiva e de práticas culturais sobre o Oriente Médio, até chegar em autores atuais sobre o Oriente Médio. A primeira autora que a gente vai ler, que não é do Oriente Médio, uma autora italiana, é a Donatella de Cesare, e que ela trata de alguns fenômenos ligados ao que a gente chama de terrorismo oriental, terrorismo árabe, terrorismo islâmico, que são todas nomenclaturas muito mal utilizadas. Então, assim, a razão da disciplina primeiro, pensar numa formação do discurso, para partir dessa formação do discurso, a gente estudar e tentar um entendimento mais profundo dessas razões. Eu comentei também na primeira aula que as primeiras descrições sobre o mundo oriental, elas são gregas. Então nós temos em um ou outro texto grego, por exemplo, em Homero, nós temos uma descrição dos povos persas. Os gregos entendiam qualquer povo que não fosse grego como bárbaro. Inclusive os egípcios, de quem eles eram tributários. Hoje nós sabemos, por estudos textuais, arqueológicos e outros estudos também, linguísticos, por exemplo, como o povo grego é tributário de algumas descobertas egípcias, de alguns discursos e práticas egípcias que eles não valorizavam, mas são egípcias. Aí você vai pensar, sim, mas o Egito ele não é médio oriental, ele fica no norte da África, né? E aí começa uma questão mesmo a ser discutida,
sobre a qual eu vou falar depois. Onde fica esse Oriente Médio? E aí nós encontramos um outro ponto que é crucial no entendimento dessa disciplina. Localizar onde fica o Oriente Médio. E por isso eu parto do Said. O Oriente Médio, a gente vai ver depois, isso está na primeira aula já dita, talvez ele não fique em lugar nenhum. É uma região que ora eu vejo de forma geopolítica, ora eu vejo de uma forma geográfica, ora eu vejo de uma forma linguística, ora eu vejo de uma forma literária, e talvez ele não fique em lugar nenhum. Para os gregos, os povos orientais eram os persas, principalmente. O seu grande desafio, o seu grande problema durante séculos foram os persas. Foram os únicos povos problemáticos para os gregos? Não, não foram os únicos povos, ou o único povo problemático para os gregos. E quando a gente fala em grego, ou quando a gente fala em persa, a gente também tem que pensar num percurso bastante amplo do que seja o povo grego e depois o mundo helênico, sobre o que eu vou falar numa outra aula, e também o que seria o povo persa, né? Que também não foi um povo só, ele teve ondas, ele teve uma construção assim, bastante demorada secular, mas num determinado momento da história grega, os persas foram um problema muito grave para a Grécia, para o povo grego. E mesmo quando a gente fala em povo grego, a gente está pensando numa diversidade de gregos, numa diversidade de cidades-estados, que nem se viam como uma nação só e um país só. Mas as primeiras descrições que nós temos históricas, e talvez houvesse outras, mas nós não temos acesso a elas, ela vem dos gregos. Agora, para os povos gregos, os egípcios também eram povos orientais. Agora, pensem assim no globo terrestre. Então, obviamente, o que é oriental? É aquilo onde o sol nasce. Então, para os gregos, qualquer coisa que fosse fora do mundo grego, das ilhas gregas e da Grécia continental, que estivesse do lado de lá, seria um povo oriental. E também povos do norte da África. Sobre os povos do norte da África, eu também vou falar numa outra aula, porque nós vamos ter que voltar a falar de egípcios, coptas e principalmente dos fenícios. Então, assim, há várias maneiras de pensar no que seria exatamente Oriente Médio. O que seria exatamente Oriente e onde exatamente estaria o Oriente. Então, o caminho que a gente vai percorrer é um caminho seguinte. Primeiro, por que estudar Said? O Said, para quem já leu o Said ou para quem não leu o Said foi um dos primeiros teóricos que veio dessa região, Said era palestino, que estudou num local considerado do mundo ocidental, e não apenas do mundo ocidental, mas um dos epicentros dos discursos, das práticas e das relações de poder do mundo ocidental, que é a Inglaterra. Ele não foi o único, Gandhi estudou na Inglaterra, outras personagens, outras pessoas também estudaram ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Alguns terroristas famosos estudaram em Londres ou estudaram em universidades americanas. Eles falavam inglês, escreviam em inglês e tinham uma visão muito particular, muito própria e muito aprofundada sobre o que seria esse universo, Inglaterra e Estados Unidos. Só abrindo um adendo aqui, nós estamos falando nada mais nada menos de uma... Eu não considero a Inglaterra uma civilização, vou falar que é um país. E você já deve ter visto a divisão entre Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido, enfim, não vou falar disso. Vou falar da Inglaterra. E a Inglaterra foi uma nação que foi dona de grande parte do planeta até a Segunda Guerra Mundial. Os ingleses diziam que para eles o sol nunca se punha, que em algum momento, em algum lugar do reino, o sol estaria a pino. Então nós estamos falando de uma nação que foi muito poderosa, principalmente entre o século XIX e o século XX. E é justamente entre o século XIX e o XX que vários discursos sobre o Oriente Médio surgem. Seja com os primeiros arqueólogos que vão até onde hoje é o Irã e Iraque fazer pesquisas, seja com um historiador alemão, por exemplo, que é o Theodor Mommsen, que ele faz uma busca sobre restos de civilizações do norte da África para escrever sua grande obra,
sobre o Império Romano. E sejam os Estados Unidos da atualidade, que a partir da Segunda Guerra tem um peso na balança geopolítica mundial muito grande, eles acabam substituindo a Inglaterra. E, como todos sabem, os Estados Unidos foram o grande país e ainda são o grande poder econômico, o grande trem econômico e também militar que hoje rege grande parte do mundo e que investe e interfere em grande parte das situações mundiais e que também tem uma visão muito particular sobre o que seja o Oriente Médio. O Said, então, assim como outros tantos historiadores, pesquisadores, pessoas comuns, foram para a Inglaterra, foram para os Estados Unidos, estudaram na Alemanha, na Itália, na França, na Espanha. E a partir de lá, utilizando o raciocínio eurocêntrico, eles fazem uma discussão sobre o Oriente Médio. O Said deixa muito claro na sua obra máxima, na sua obra principal, que foi inclusive uma tese de doutorado, que ele não vai se preocupar com a grande preocupação dos Estados Unidos quando ele era jovem, que era o Extremo Oriente. Vocês sabem muito bem que os Estados Unidos foram guerrear no Vietnã, que sempre, a partir, principalmente depois da Segunda Guerra, houve uma preocupação muito grande dos Estados Unidos com o Japão, país em que eles intervieram de uma maneira muito precisa, cirúrgica, forte, etc. Houve uma preocupação muito grande dos Estados Unidos com a China, a Coreia e outros lugares também, alguns lugares menores, como a antiga Birmânia, outros lugares também, Bangladesh, a própria Índia, etc. O Said ele não vai pesquisar essa parte do globo. A preocupação do Said, em particular, é investigar, tentar entender a construção do mundo ocidental, e a palavra ocidental já é um problema para a gente, outra hora a gente fala sobre isso, já deixei isso claro na primeira aula também. Há maneiras muito loucas de pensar o que seria o Ocidente. Um dos autores mais loucos que eu conheço é o Philippe Nemo, ou Philippe Nemo, que tem uma ideia de Ocidente extremamente estapafúrdia. Para ele, Japão é Ocidente. Então nós temos assim o Said falando do próprio núcleo, do próprio centro, do próprio epicentro de uma discussão filosófica, histórica, teórica, de uma base teórica europeia, eurocêntrica, branca, masculina. Ele vai até lá e a partir de lá ele fala. Ele volta para o seu país, ele dá aula também em várias universidades, mas ele foi um dos autores que melhor estudou todas essas questões e que se aprofundou nelas, tentando fazer um entendimento de uma construção discursiva sobre o Oriente e em particular sobre o Oriente Médio. Geralmente as pessoas leem apenas a introdução do orientalismo e às vezes leem o orientalismo do Said de uma maneira muito rápida, porque é um texto difícil, é um texto erudito, é um texto que tem uma base sólida e uma base complexa. Ela não abrange todos os leitores, porque o Said, como era um erudito, ele não era um polímata, tá? Mas ele era um polígrafo e ele entendia de diversas áreas, então o texto dele realmente é um texto bastante complexo. E daí o nosso interesse de voltar a uma leitura dele. Outra coisa que eu deixei bastante clara na primeira aula foi que essa disciplina não é uma disciplina sobre o Said. Nós até poderíamos pensar numa disciplina só sobre Said, a disciplina seria Said, Oriente Médio, a obra teórica do Said. Não é, nunca foi e não será. Eu não pretendo montar uma disciplina sobre o Said em hipótese alguma. Então, mas ele foi o autor que começou a discussão, e a partir dele outros autores. Outra questão que eu preciso trazer é assim, para eu ler Said, eu preciso ter outros autores base e também ter um entendimento mais amplo do porquê que ele, o Said, e outros autores escreveram sobre o Oriente Médio do jeito que eles escreveram. Primeiramente, o Said em particular, ele deixa muito claro que a base teórica dele é o Michel Foucault. E a pergunta que nós poderíamos fazer é de qual Foucault ele fala.
Ele fala do Foucault, da história da loucura? Não. Ele fala do Foucault, das pesquisas jurídicas? Até certo ponto, sim. Ele fala do Foucault, que escreveu a História da Sexualidade, cujo quarto volume foi encontrado há pouco tempo? Não, não é desse Foucault que ele fala. E de qual Foucault que ele fala em particular? Porque a obra do Michel Foucault também é muito ampla. Ele fala de um Foucault em particular, que é o Michel Foucault, que trata das relações de poder. Quando a gente fala em relações de poder, a gente vai pensar nas micro-relações de poder, que ocorrem entre pessoa a pessoa, grupo a grupo, e também nas relações de poder, que elas são feitas em grupos grandes, em grupos de poder realmente grandes, um país para o outro, uma nação para outra, a relação então que existe entre Ocidente e Oriente, etc. E é desse Foucault que o Said fala. Para quem quiser ir buscar de onde na obra do Foucault o Said tira recursos para fazer sua pesquisa, eu aconselho a Ordem do Discurso. A Ordem do Discurso é um texto pequeno, mas é um texto extremamente denso. Eu não entendo alguém que vai estudar a obra do Foucault e não tem um entendimento mínimo dessa obra. E eu posso deixar aqui para vocês também um link no qual eu explico o início da ordem do discurso. Essa aula já está pronta, foi montada para o direito, mas também funciona para vocês. Então, assim, se alguém quiser aprofundar as pesquisas sobre o Oriente Médio, via Said, eu aconselho então a leitura do Michel Foucault, a leitura do Said e posteriormente a leitura dos outros autores, citados ou não pelo Said, atuais ou não. Sejam autores da antiguidade, sejam autores da Idade Média, do mundo moderno ou do mundo contemporâneo. Agora, pensar em Foucault para entender o Said não esgota o Said. Na época em que o Said escreveu o Orientalismo, que é uma época de grande questionamento teórico no mundo inteiro, mas onde é o epicentro das coisas e onde grande parte das discussões ocorrem, que é a Europa, e outro dia eu converso com vocês sobre autores não europeus, a gente não pode deixar de lado autores, por exemplo, como o Deleuze. Então, embora Said não fale sobre a noção de rizoma na obra dele, isso atravessa a obra do Said. Então é outro autor, Deleuze-Guattari. Seria interessante que quem quisesse se aprofundar nessas discussões tivesse uma leitura desses autores também, para entender o que é rizoma. Outro autor fundamental, seria interessante pelo menos ter uma leitura dele, que tem uma obra enorme, grande, eu não conheço quase ninguém que seja especialista nesse autor, é Derrida. Nós estamos falando então aí de uma tríade, sem pensar em outros autores, tá? Não estou citando aqui Wittgenstein, Lacan, mas a ideia de desterritorialização, a própria ideia de discurso do Derrida, o conto Derrida, por exemplo, fala da tradução, no qual ele parte de um mito, que é o mito da Torre de Babel, ele está falando do mundo oriental. Valeria lembrar que Derrida, para o europeu, para o pensamento francês, ele é oriental, ele nasceu no norte da África, ele foi criado lá, ele fala disso. Em várias entrevistas do Derrida, ele fala, olha, eu tive uma criação africana, eu tive uma criação dentro do mundo árabe, e detalhe, eu sou judeu. Então é muito importante que a gente tenha esses autores que atravessam a obra do Said, embora Said não o cite. Se alguém quiser se aprofundar sobre a obra do Said e outros discursos, aí você já tem 3 autores para ler a vida inteira. Você vai levar 20 anos para ler esses autores, que é mais ou menos a quantidade de tempo que eu tenho lido esses autores. Outra questão que é muito importante, e eu falei na primeira aula, que é bom a gente ter em mente, alguns alunos já viram essa discussão, alguns alunos não viram essa discussão, mas seria muito importante que o aluno
dessa disciplina tivesse isso em mente, pelo menos sabendo que ela existe, é a nova história. Olha, falar da nova história, como eu citei na primeira aula, como eu já falei em algum vídeo por aqui, é um curso inteiro. 6 meses não dariam tempo da gente falar da nova história num curso só sobre a nova história. Talvez algum aluno já tenha visto algum conteúdo sobre a nova história, principalmente com o professor Marcos Araújo, que é um grande pesquisador e um grande entendedor da nova história, foi meu professor, me deu aulas na época do meu mestrado e doutorado. Então nós vamos ter uma maneira de construir a história, uma maneira de fazer o texto historiográfico, uma maneira de construir aquilo que a gente chama de histórico, porque a gente tem a ideia de história às vezes pelo cinema, pela literatura, a gente tem a ideia de história sobre uma batalha ou sobre movimentos e tal, e essas ideias, às vezes estapafúrdias sobre a história, elas já caíram por terra, e isso a partir de estudos do século XIX. Então, ao falar de nova história, a gente está falando de pelo menos 100 anos de uma construção historiográfica que é profunda, que traz novos objetos de estudo histórico, que traz novas ferramentas para o estudo histórico, que traz um novo olhar e uma nova abordagem de estudos históricos, que englobam a história do tempo, a geografia, a numismática, a paleografia, a linguística, a fonética, a fonologia, etc., a literatura, o próprio texto histórico, que durante muito tempo foi a única base do texto histórico. Então, tudo isso a gente está pensando em ferramentas para construir uma nova forma de falar da história. E essa aula também não é sobre a nova história, mas então seria interessante que a gente tivesse em mente Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, a nova história, para a gente tentar um entendimento do como hoje se constrói o discurso sobre o Oriente Médio. Eu acho que já deu para perceber que falar do Oriente Médio hoje, então, não pode partir das questões da atualidade. Ele tem que voltar atrás no tempo mesmo, ele tem que pesquisar as origens do discurso sobre o mundo oriental para a gente tentar um entendimento da atualidade. Sem isso, eu acho impossível estudar o que seja o Oriente Médio hoje. E acho que já deu para ter uma ideia da complexidade que é isso. Como eu sei que isso é complexo e que esses estudos são de um nível de doutorado, mestrado, de outras pesquisas, eu vou traduzir. A ideia dessa disciplina era traduzir para vocês pontos principais desse andamento, pontos principais que a gente pudesse puxar desse grande novelo, desse grande emaranhado que são os estudos orientais e médio-orientais. Para a gente fazer isso, eu separei alguns eixos. Então essa disciplina vai ser assim, né? Cada aula ela estuda um eixo, cada aula ela estuda, ela tem um andamento, para a gente ter um entendimento até chegar ao fim do semestre com alguma coisa mais ou menos feita. E se os alunos puderem ler pelo menos a Donatella de César, eu já vou ficar muito feliz. Então, assim, para a gente estudar o mundo oriental e em particular o mundo médio-oriental, e aqui eu abro um outro adendo, eu vou fazer uma digressão agora. Quando eu falo de mundo médio-oriental, não há como, eu vou ter que falar também de situações e autores africanos. E às vezes eu vou falar de autores que são da África subsaariana, e eu vou explicar por quê. Porque a partir desses autores a gente vai ter um entendimento maior sobre os assuntos médio-orientais. Eu vou ter que falar sobre questões do Extremo Oriente, porque a partir de lá a gente também vai entender o mundo médio-oriental. E então, alguns eixos que são importantes para a gente são os seguintes. Primeiro, pensar numa situação geográfica mesmo. Né? Você pensa num mapa, vou pensar numa situação geográfica e tentar encaixar ali o que a gente chama de Oriente Médio. Há várias maneiras de fazer isso.
Quando a mídia, ou a historiografia, ou quando as universidades criaram esses nomes, Oriente Próximo, Médio Oriente, Oriente Médio e Oriente Extremo, ela não estava pensando numa divisão lógica do mundo oriental. Né? A gente não fatia o mundo e diz assim, aqui é Oriente Próximo, até, sei lá, até a Turquia, não sei, até o Líbano. Daí Oriente Médio seria, sei lá, até a Quirquízia, não sei, ou até a fronteira do Paquistão, sei lá. E a partir dali seria Oriente Extremo. Não é isso. Essa é uma expressão às vezes vazia, então quando se fala de Oriente Próximo, muitas vezes você está falando do norte da África. E muitas vezes você está falando de países que, se você olhar no mapa, eles estão para cá, de onde foi Roma, onde foi a Grécia. Ou eles estão no mesmo eixo, mais ou menos, de meridianos e paralelos de onde fica a Inglaterra. Então, às vezes, você coloca no mesmo balaio, você coloca no mesmo saco, você coloca na mesma discussão países que, teoricamente, geograficamente, não são exatamente orientais, como a Líbia, a Argélia, ou até mesmo países que estão numa situação geográfica que não são exatamente orientais, por exemplo, a Etiópia, a Eritreia. E vou dizer por quê. Porque é uma confusão entre Oriente Próximo e mundo árabe. E é uma confusão entre mundo árabe e mundo islâmico. E na primeira aula eu não falei disso, eu não expliquei exatamente o que seria o mundo árabe e o que seria o mundo islâmico, ou o que seria o grande Islã. Eu não falei disso, fiquei de falar disso numa outra aula. Mas às vezes a própria mídia, equivocada, ela coloca a Líbia, coloca o Marrocos, a Argélia, ou o Sudão, é como se fosse um mundo oriental. E às vezes eu já fiz uma pesquisa na época do meu doutorado muito curiosa, em que eu encontrei, por exemplo, recortes de notícias lá da Malásia, ou lá da Indonésia, ou das Filipinas. É como se fosse um mundo médio oriental, porque o jornal local, principalmente da Malásia, tinha textos em árabe, e o árabe é utilizado lá desde o século XV, XVI, como se fosse do mundo médio oriental, ou do mundo oriental, do mundo do norte da África. Há um certo equívoco que ocorre aí quando eu penso no árabe, no persa, etc. Daqui a pouquinho eu vou falar disso, dessa questão linguística. Então, assim, geograficamente, não estou falando em geopolítica, geograficamente, localizar o mundo oriental, médio oriental, etc., às vezes é complicado. Então, estou vendo aqui o rabo da minha filha, que a gata apareceu agora. Então, nós vamos ter Mas quando a gente fala em Oriente Próximo, se você entrar no Google, se você entrar no Wikipedia, ele vai lá separar para você o que seriam os países do Oriente Próximo. Eu vou usar essa expressão? Sim. E por que eu vou usar essa expressão? Porque ela é utilizada mesmo. Você vai encontrar em documentos da ONU, documentos de outras organizações, expressões desse tipo, Oriente Próximo. E não tem como a gente se separar disso. Quando eu falo em Oriente Médio, eu estou pensando, por exemplo, na Arábia Saudita atual, onde hoje é a Arábia Saudita, como um epicentro de um mundo médio oriental. Mas olha que louco, se eu fizer um círculo em torno da Arábia Saudita de hoje, ou se eu for aumentando esse círculo, né, fazer círculos concêntricos, eu vou encontrar Oman, né, que está para cá. Eu vou encontrar o Iêmen, que está no norte da Arábia, e antigamente eu falava em Iêmen do Sul e Iêmen do Norte, essa nomenclatura não existe mais. Eu vou pensar também em países onde hoje são, em lugares onde hoje são a própria Palestina, Israel, o Líbano, a Síria. Eu vou pensar em países um pouco mais para cá, Irã, Iraque. E se eu for aumentando o círculo, e isso a mídia faz muitas vezes de forma equivocada, eu vou arrastar esse círculo, por exemplo, até ao Afeganistão.
Se eu for um pouquinho mais para cima, ou lá para a Ásia Central, eu vou colocar países que pertenciam à antiga União Soviética e que agora são independentes, mas também como povos médio-orientais. Então, geograficamente, essa construção de que existe um Oriente Médio, ela é muitas vezes equivocada. Então, cuidado com isso. Você pode escolher a melhor maneira de lidar com essa nomenclatura. E você pode utilizar como epicentro a cidade de Jerusalém, que até hoje é uma cidade sagrada para pelo menos três das maiores religiões praticadas no planeta. Há outras, tá? E eu já falei disso nessa aula, já falei disso numa outra aula, mas eu vou montar uma aula específica para vocês sobre religiões. E aí você lida com essa expressão da melhor maneira possível. Mas cuidado com isso, tá? Lembre-se que a Argélia, ela fica bem para cá na África. Há países que também têm maioria islâmica que dão para o Atlântico. Há países que têm maioria islâmica que dão para o Mediterrâneo. Há países da África subsaariana que não são considerados médio-orientais. Há países que, desde um passado remoto, países muito antigos, países que são mais antigos no mundo, como o Irã, sim, fazem parte do mundo médio-oriental? Acho que sim. Agora, quando você pensa no Turcomenistão, quando você pensa em situações de povos outros, como os tchetchenos, os armênios, seria interessante colocá-los dentro de uma situação bastante específica. E pensar que o Afeganistão, por exemplo, já está bem para lá, ele já faria parte de um mundo mais próximo do Extremo Oriente. Embora a cultura afegã ela não tem nada a ver com outras culturas do Extremo Oriente. Outro dia eu falo disso para vocês e o objetivo dessa aula não é falar do mundo do Extremo Oriente. Então, assim, pense numa questão geográfica, ok? Agora, pense também, a partir da questão geográfica, no discurso geopolítico. E aí eu acho que a gente pode encontrar respostas interessantes para as nossas questões todas. Você pode pensar no mundo do Oriente Próximo, sim, que se você for olhar lá no seu Google ou na sua Wikipedia vai englobar o Egito. Você pode pensar no mundo do Oriente Médio, sim, quando nós falamos dos problemas sírios, libaneses, palestinos, de Israel. A gente está pensando sim no mundo médio oriental. É assim que esses países, essas regiões, esses lugares são tratados em organizações como a ONU, ONGs pelo mundo que discutem isso e que apoiam, por exemplo, a causa palestina, ou o contrário. E seria interessante também a gente pensar que a geopolítica ela é uma construção, é um discurso linguístico e é um discurso de práticas também que às vezes rompe com a situação geográfica. Então você está pensando em países que existem e que são países que fazem parte, né, de organizações como a própria ONU, que eu já citei aqui umas duas, três vezes. Mas você está pensando nesses países não exatamente como uma situação geográfica deles, mas como uma situação geopolítica. E por que a importância de pensar numa situação geopolítica? Porque você está lidando aí com fronteiras que são geográficas, fronteiras que são linguísticas, fronteiras que são religiosas, fronteiras que são étnicas, fronteiras que são culturais. E é muito importante, ou é muito eficaz para um estudante de RI e para um profissional das relações internacionais que tenha isso em mente. Quando ele está pensando nos países de uma maneira geopolítica, ele está levando em consideração não apenas as fronteiras geográficas, mas as fronteiras também linguísticas, culturais, religiosas, como eu já falei. Até porque os povos, eles não ficam exatamente dentro das fronteiras geográficas. Você pode encontrar povos que vivem exatamente dentro de uma fronteira geográfica, mas a língua, a cultura, a religião, as trocas comerciais,
As outras práticas sociais, socioculturais, elas não veem as fronteiras, elas não enxergam as fronteiras. E isso você vai encontrar em autores não apenas da historiografia. Se você leu, por exemplo, Thomas Mann, de uma forma extremamente inteligente, quando ele escreve José e seus irmãos, ele não faz muita diferença entre os povos descritos. Ele está falando de egípcios, né? Está falando dos povos que hoje que vivem os seus descendentes, né? Que vivem no Oriente Médio. Ele está falando dos judeus, né? Está falando de outros povos, mas ele mostra as trocas culturais, religiosas, principalmente no tomo 1 do José e seus irmãos. Eu deixo aqui essa leitura como uma dica de leitura bonita sobre essa questão que eu levantei, que a cultura não vê fronteiras. Então a geopolítica nos ajuda a pensar nisso. Nós temos uma questão linguística. Eu vou montar uma aula para vocês só sobre a questão linguística, depois eu coloco o link também. Então nós vamos ter grupos linguísticos importantes nessa região. No norte da África e nesse começo da Ásia, nós temos um grupo grande linguístico chamado Camito-Semita. Esse grupo é bastante grande, ele engloba tanto os povos árabes como os povos berberes do norte da África. Há um parentesco entre a língua egípcia antiga, o hebraico antigo, o aramaico antigo e o próprio árabe. Mas é um parentesco assim, tá? Como o português e o norueguês, eles fazem parte do mesmo grupo linguístico, gente. Eles são línguas indo-europeias, mas eles não são línguas exatamente próximas. Como o português é próximo do espanhol ou do francês. Mas eles fazem parte do mesmo grupo linguístico. E qual que é a importância de pensar no grupo linguístico? É como esses povos vão se ver uns aos outros. Embora o hebraico antigo, que não o hebraico moderno, o hebraico antigo e o egípcio e o árabe sejam línguas próximas, não quer dizer que esses povos que falam essas línguas vão se dar bem. Nós temos um grupo de línguas turcas, principalmente o turco antigo, o turco clássico e o turco moderno. Em outra aula eu vou falar disso melhor. Nós temos outras línguas de outras origens faladas nessa região, o tchetcheno, por exemplo, que é uma língua extremamente diferente das outras. A gente tem línguas que não fazem parte de grupo nenhum e que não tem parentesco nenhum com essas línguas, às vezes com nenhuma língua parecida. Por exemplo, o georgiano. Tá? Nós temos o persa, que é uma língua muito antiga, e a gente tem o persa clássico, o persa moderno. E a gente tem costurando toda essa realidade linguística da região a língua árabe, e fundamentalmente o árabe clássico por conta do Alcorão. A gente tem uma questão religiosa, né, inegável aí nessa região. A gente tem grande parte da região, a gente diz, é o povo islâmico, é o grande Islã. E de fato, a gente tem 1 bilhão e 500 milhões de praticantes do islamismo no mundo. O islamismo ele vai desde das margens da África no Atlântico até do outro lado do planeta, na Indonésia. É um arco bastante grande, tá? É uma corrente bastante grande islâmica. Só que quando a gente pensa em islamismo, muitas vezes a gente esquece de lembrar que o islamismo tem subdivisões, tem práticas religiosas distintas. E onde o islamismo chegou, ele encontrou outras práticas religiosas. Então você vai encontrar no norte da Índia uma mescla entre o islamismo e o brahmanismo. Você vai encontrar na Turquia atual, que é um povo que nem falava árabe, que adotou o árabe por causa do Alcorão, mas a língua oficial da Turquia é o turco. O turco fala turco. Você tem ali o sufismo. E geralmente o sufismo aparece como uma coisa turca, mas ele não é turca. Ele veio lá do centro da Ásia. Tá? Você tem o zoroastrismo, né? Você tem religiões cristãs. E sempre quando eu falo, olha, tem uma comunidade judaica morando em Teherã,
né? Tem uma comunidade cristã. Presidentes e primeiros ministros de países como Síria, Líbano, já foram cristãos. Você já teve líderes cristãos no Egito, ou judeus. Então há uma diversidade religiosa bastante grande e não dá para dizer, esse problema aqui é dos judeus, esse problema aqui é dos islâmicos, esse problema aqui é dos cristãos, porque não é assim que a gente deve pensar e eu vou montar uma aula sobre isso. Há uma questão comercial, que ela é da antiguidade. Os gregos não brigaram com os persas à toa, eles estavam tentando dominar uma região. Os romanos tiveram como seu inimigo durante séculos os fenícios, não foi à toa, os fenícios dominavam o Mediterrâneo. Os povos médio-orientais, principalmente da Arábia Saudita, Síria, o Kuwait, os Emirados Árabes atuais, tá? Hoje Omã, o Bahrein atual, eles começaram a ser um problema para o mundo ocidental e quando o petróleo começou a ser uma joia, um produto de grande valor. Isso ocorreu depois do Fordismo, então é mais ou menos recente na história. Então, pensar nessas relações comerciais hoje. E por que que a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália e hoje os Estados Unidos têm uma grande preocupação nessa região? É pensar também que essa grande preocupação ela não se dá à toa. E, para fechar, só a sobreposição de povos que viveram nessa região. Então, nós temos hititas, egípcios, persas. Antes dos persas, nós tivemos outros povos mesopotâmicos. Nós tivemos gregos, nós tivemos fenícios. E não dá para pensar na Fenícia como uma civilização. Eram também diversos grupos que tentavam uma língua em comum para eles se entenderem, já na época deles. Nós temos. Não dá para não dá para deixar de lado que grande parte do mundo, dessa região que nós estamos, sobre a qual nós estamos falando, da qual nós estamos falando, que é o Mediterrâneo Oriental, nós vamos pensar no mundo helênico. No mundo helênico que durou 1000 anos, gente, né? E que em que a língua principal não era árabe, era o grego. Depois nós vamos pensar nas invasões turcas e otomanas que vão tentar colocar mesmo, tirar o árabe, deixar o turco, mas o árabe era importante por causa do Alcorão e acabou se sobrepondo ao turco, tanto que o turco hoje é menos falado que o árabe, evidentemente. Né? Nós vamos ter essas ondas de conquista árabes que chegam até a Europa e que e se fixam na Europa durante séculos, principalmente na Península Ibérica, e não conseguiram invadir onde hoje é a Península Balcânica e a Itálica, mas há uma presença grande, forte e problemática até hoje, principalmente nos Balcãs, do mundo árabe islâmico. Nós temos uma tentativa de invasão via onde hoje é a Hungria, onde hoje é o leste europeu, de povos médio-orientais. Então nós vamos ter uma situação assim de uma sobreposição de povos. Então quando você estuda o Oriente, e quando você estuda o Oriente Médio, é importante que você tenha isso em mente, que ali houve uma sobreposição de povos. Essa sobreposição de povos, ela traz uma sobreposição cultural, e dentro desse leque, quando nós falamos de cultura, nós estamos pensando em religião, trocas comerciais, aspectos linguísticos e tudo isso. Para fechar essa aula de hoje, eu não estamos falando frente a frente, mas eu aconselho que você visite Malta. Se você já conhece Malta, muito bacana. Para quem não conhece, eu sugiro. Malta, para mim, é o grande exemplo da confluência de povos desses povos que eu citei. Em Malta, você vai encontrar uma presença egípcia, você vai encontrar uma presença fenícia, você vai encontrar uma presença persa, grega, romana,
E você vai andando século a século, depois você vai encontrar uma presença francesa, inglesa e hoje americana, principalmente por causa da língua inglesa, né? Chegou com os ingleses, depois os americanos. Essa pequena ilha no meio do Mediterrâneo era um ponto de cruzamento entre as civilizações todas. Aí você vai dizer, mas Creta também, professor? Será que Creta não? De fato, você vai encontrar, inclusive em Creta, a civilização minoica, que foi muito importante e que acabou desaparecendo por uma série de fatores que eu conto outra hora. Mas é Malta que é essa convergência de situações. Em Malta não se fala uma língua europeia. O maltês é uma língua do mesmo ramo linguístico das línguas, parente das línguas camito-semíticas. E o alfabeto utilizado pelos malteses é o alfabeto latino. Então é ali um bom exemplo da grande problemática que nós temos nessa disciplina. Não é mundo oriental, não é considerado mundo oriental, é considerado mundo ocidental. Mas ali se fala uma língua camito-semita, todo mundo passou por ali. Você tem inclusive povos que viveram em Malta muito mais antigos do que a própria civilização grega e, pasme, mais do que a civilização egípcia. Então ali muita coisa está acontecendo. É um grande exemplo para a gente. Essa aula, então, é a aula do dia 10. Eu vou colocar os links respectivos a essa aula do dia 10 dada em sala logo embaixo. Eu vou colocar na pasta do AVA também. E eu vou gravar algumas aulas extras sobre esse assunto para esclarecer melhor o assunto de que eu estou tratando. E a próxima aula que eu vou gravar agora, eu acho que é a aula do dia 17, já está gravada. Mas eu vou deixar ali tudo certinho para vocês em pastas, tá? Então nós temos posteriormente o dia 17, o dia 24, o dia 31, no qual nós fechamos março. Então essa aula, voltando, é a aula do dia 10 de março, no qual eu explico o conteúdo da disciplina e algumas questões aí fundamentais para a gente entender essa complexidade toda. Um abraço para vocês, até a próxima aula.